De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o advogado Dr. Daniel Salomão e estamos esclarecendo as dúvidas na questão como esse voo 447 da Air France, que as pessoas morreram, desapareceram, e as questões como que fica as questões jurídicas para receber os seguros, para receber as indenizações, enfim, tudo mais. Agora, para essas pessoas que tinham, doutor, o seguro de vida, por exemplo, como que fica também, nesse caso, para os familiares receberem esse seguro dessas pessoas que estão desaparecidas até então? Certo. No caso da vítima ter contratado um seguro privado de vida, os familiares terão sim que procurar as seguradoras, terão que informar do fato, mas, infelizmente, as seguradoras exigem, diferentemente do próprio INSS, a apresentação da certidão de óbito. As seguradoras, até por uma política de mercado, elas vão manter o mesmo padrão de exigência, ainda que os familiares tenham como comprovar pela própria lista de passageiros que aquele seu ente querido lá estava naquele dia. Certo. Então a parte terá, da mesma forma que ela necessita para viabilizar o procedimento de inventário, ela terá que pedir essa declaração judicial de morte presumida para que isso surta efeitos não só na viabilidade do processo de inventário, mas também no levantamento desses pagamentos do seguro de vida. E isso tudo é muito moroso? Então, porque é tudo muito burocrático, né? A legislação brasileira... Essa pessoa que já está naquele, né? Porque a gente está falando aqui dos aspectos financeiros, tudo, mas a pessoa está debilitada, está emocionalmente abalada, vai ainda ter que mexer com isso, porque ela, muitas das vezes, ela não, a pessoa que morreu seria o provedor da família. Perfeito. Né? Então é tudo muito difícil, né? Infelizmente, a legislação brasileira, ela supre essa necessidade de quando você não encontra efetivamente o corpo, mas ela impõe da mesma forma um rito processual, existe toda uma formalidade que não tem como ser dispensada pela própria delicadeza do procedimento. Responsabilidade do magistrado em confirmar essa morte presumida, em definir a data do óbito. Então tudo isso implica mesmo num processo judicial. Esse processo judicial, dentro das suas características, ele pode obviamente ser acelerado pela própria notoriedade do fato, uma documentação mais robusta, como por exemplo uma lista oficial de passageiros. Então se a parte puder, através do seu advogado de confiança, levar ao juiz o maior número de documentos possível, e nesses documentos contendo informações precisas sobre o fato, obviamente que isso acelera o andamento do processo e concede ao juiz com mais celeridade a segurança que ele precisa para dar essa declaração de morte presumida e, por via de consequência, viabilizar a certidão de óbito. E no caso, em relação ao INSS? Isso. Por incrível que pareça, o INSS ele é menos burocrático do que as seguradoras. Sério? Nesse caso. Porque o INSS ele aceita, tá, a documentação, ou seja, boletim de ocorrência se houver, declarar lista de passageiros do voo. Okay. Normalmente ele concede o benefício, obviamente se a vítima ela já estiver aposentada ou for contribuinte, né, da nossa Previdência Social. Então no INSS, via de regra, a parte tende a conseguir com mais celeridade esse direito, que também é devido, mesmo nos casos de morte presumida, aos seus por direito sucessores, ou seja, pela regra e pela lei do INSS, ao cônjuge ou companheira, bem como aos filhos menores de idade. Eles vão sim conseguir esse benefício. Tá. No INSS, a certidão de óbito, nesse caso, ela pode ser dispensada se existir uma documentação que comprove mesmo esse falecimento. Agora eu vou convidá-los a assistir uma externa que nós fizemos para saber se as pessoas, o que elas acham, se realmente se deve ser paga uma indenização para esses familiares e quem deve pagar, o que eles acham. Com certeza, a indenização é quem deve pagar a empresa, né? Por quê? Eu acredito que sim, porque alguém tem a responsabilidade, com certeza são eles, né? Porque, veja bem, a empresa recebe de todo mundo os benefícios que quem vai voar paga para a empresa, o governo não tem nada a ver. Foi trágico o que aconteceu, né? E essa família que ninguém sabe, ninguém encontra, como que fica? Pois é, doutora, agora nessas questões de indenização, mesmo se a empresa tem culpa ou não, num processo de mover uma ação indenizatória, a empresa que responde sobre isso? Isso, a empresa, tá? Bem como o fabricante da aeronave, porque é uma típica relação de consumo.
E na nossa legislação brasileira existe uma solidariedade entre todos aqueles que participam dessa cadeia. Entendi. Entre a empresa que presta o serviço, que oferece aquele contrato de transporte através da aquisição do bilhete aéreo, como também a fabricante. Então, normalmente fala-se muito da empresa, mas a parte pode demandar contra todos aqueles que de alguma forma contribuíram para a formação dessa relação de consumo. Entendi. Certo? E todos eles solidariamente respondem objetivamente, independentemente de culpa, tá? Pela reparação dos danos que essas pessoas sofreram. Sejam eles morais, materiais, a questão da pensão, em função da vítima que faleceu ser um provedor, ser um pai de família. Aí E para cada como? caso vai ter Aí cada caso vai ter que se aferir aí a extensão desse dano para poder se fixar essa quantia. Poxa, legal. Perfeito, né, Luciana? Muito obrigada, doutor, pelos seus Imagina, à esclarecimentos. disposição. E esse processo, ele fica realmente para todo tipo de acidentes que ocorram, as pessoas devem proceder também da mesma Se forma. você sofreu um dano dentro de uma relação de consumo, ou ainda que não seja uma relação de consumo, mas você sofreu um prejuízo, é possível que você peça a reparação desse prejuízo, tanto no aspecto moral, como material e também questão de pensão. Tá bom, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que Né, Zé? agradeço. Com Zé certeza. tá ótimo hoje, gente. Ela não tá falando nada. Tô amando o programa, só eu falo. Boa noite.